Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre a decisão da primeira turma do STF que manteve por unanimidade a decisão da suspensão do X. Mas teve um porém, vamos entender esse caso aqui. Eles voltaram atrás da multa da VPN para qualquer pessoa. Eles mantiveram a multa da VPN para quem eles aleatoriamente acharem que está fazendo discurso de ódio ou atacando a democracia e essas papagaiadas, como eles dizem lá, né? É lógico, é a mesma besteira de sempre. Eles não poderiam fazer isso de qualquer forma, porque essas pessoas não estão nesse processo. Esse processo não tem a ver com essas pessoas, elas não foram intimadas, portanto a ordem judicial não vale para elas, não pode valer para elas essa ordem judicial, mas não deixa de ser um recuo do STF, né? Vamos entender como é que está a situação aqui desse julgamento, o que mudou em relação ao que a gente pensava antes, né? E quais são os próximos passos, né? Como eu falei para vocês, tá mais do que claro agora o pessoal tá falando aqui, ó, a tática do Alexandre de Moraes para evitar as reações dos ministros indicados por Bolsonaro. Que tática? A gente sabe, ele jogou na primeira turma por isso, porque é covarde, porque sabe que não tem o apoio de todo mundo. Vamos entender esse caso aqui, essa notícia foi sugerida por Calvície Extrema Libertária do Xandão, Satoshi Von Mises e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, muita gente está criticando já o Nunes Marques e o André Mendonça. Ah, mas eles não fazem nada, eles não se pronunciam. Gente, ministro não é para ficar falando, ministro ou juiz, não é para ficar falando sobre caso mesmo. Ele não pode falar isso, porque se ele começa a falar sobre isso, quando ele vai julgar o assunto, ele está suspeito. Ele não pode, caramba, acorda, quem tem que reclamar é a gente mesmo, não é o Mendonça, não é o Nunes Marques. Não tem esse negócio de achar que o juiz tem que agir igual torcedor. Não é assim que funciona a coisa, né? Já falei várias vezes aqui que o pessoal reclama pra caramba dos ministros indicados pelo Bolsonaro. Eu acho que foram duas indicações excelentes, muito bem representados lá no STF. É uma pena que não continuou com isso, né? Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele já teria indicado mais 2 ministros lá no STF. Ao invés de ter os votos do Dino e do Zanin, agora teria mais 2 ministros de direita lá. E não, ministro do STF não é para ficar gritando igual a gente tá gritando aqui, levantando as coisas. Não, eles são juízes. Eles têm que decidir quando são chamados a isso. Não tem que ficar criticando nas redes sociais e coisa e tal. É por isso que o STF tá tão frágil. O que a gente quer é justamente que o STF volte a ser como o Nunes Marques e o André Mendonça, ou seja, um STF que só haja quando é provocado e dentro da lei, respeitando os padrões da Constituição e da lei. Exatamente o contrário do que fazem os juízes esquerdistas lá do STF, né? Então, bom, falando aqui sobre o caso, a primeira turma do STF manteve o bloqueio do X do Brasil. Como eu falei para vocês, no momento que o Alexandre de Moraes botou a coisa para a primeira turma, é porque ele já sabia que não tinha apoio de todo mundo no plenário do STF, né? A primeira turma, ela é mais ligada ao Lula, né? Porque tá ali Flávio Dino eu falei ontem, né? Porque o Flávio Dino vai apoiar o Alexandre de Moraes imediatamente. E de fato, o primeiro voto, antes de amanhecer o dia, já tinha o voto do Flávio Dino apoiando o Alexandre de Moraes, né? Mas falei também que o Zanin também ia apoiar, a Carmen Lúcia ia apoiar também. A minha dúvida só era o Fux, né? E de fato, de todos os 5, todo mundo acabou votando a favor, é o que o Alexandre de Moraes queria, né? Pra mostrar força e coisa e tal. Mas o Fux foi justamente aquele que levantou a seguinte situação: a gente não pode ter uma decisão que atinja pessoas que não têm a ver com o processo, né? Ou seja, cara, isso é um absurdo jurídico tão grande, essa ideia da multa de VPN, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes está punindo o X, o Twitter, mas botando multa para outras pessoas que não tem nada a ver com o Twitter. Que história é essa? Ele não pode fazer isso, né? Uma decisão erga omnes dessa só poderia ser feita por lei. Se aprovar uma lei no Congresso, em tese, eles poderiam instituir esse tipo de multa, mas é exatamente o contrário, né? O Congresso não quer isso, o Congresso não quer esse, entre aspas, controle das redes sociais, porque sabe que isso é um absurdo jurídico, não tem lógica nenhuma. O que eles querem é perseguir pessoas que têm opiniões diferentes da que eles gostam, né? E tá aqui, ó, manteve o 5-0. Essa é a manchete que o Alexandre de Moraes queria. Por 5-0. Primeira turma do STF mantém bloqueio do X no Brasil, mas isso esconde a realidade. Primeiro, que o Alexandre de Moraes teve que fugir do plenário do STF. Você lembra quando estava na manchete, no Metrópolis, em que o Alexandre de Moraes falava que não, que já decidiu que ia bloquear o X, mas que estava decidindo ainda se ia botar direto para plenário, não sei o que lá, se não ia botar para plenário, coisa todo cheio de bambambam, mas que todo mundo apoia, que ele sabe que tem o apoio de todo mundo. Não tem não, tá vendo? O fato de ele ter botado na primeira turma mostra que ele não tem o apoio de todos os ministros lá, não tem os dos ministros bolsonaristas e talvez não tenha de alguns outros, tá? Porque tem outros ministros também que estão olhando meio com coisa meio torta para isso aí. Né? Para quem não sabe como é que funciona isso, o STF tem 2 turmas, né? São 11 ministros que são divididos em 2 turmas de 5. Tem o presidente, então o Barroso não tem nenhuma turma, tem a primeira turma e a segunda turma. Então alguns casos são julgados pela turma do STF, outros casos são julgados pelo plenário. Há uma decisão da turma, pode caber recurso ao plenário. Então é possível que o X, fazendo um recurso dessa decisão, jogue ela para plenário. O problema todo é que o X não vai fazer isso, porque o X não está mais aqui no Brasil, o X não foi citado regularmente, não tem nenhuma representação, não tem ninguém nisso daqui. Então o Alexandre de Moraes escolheu jogar na primeira turma para poder colher esse tipo de manchete aqui. E mesmo na primeira turma, o Fux já deu um puxão de orelha nele com relação a essa multa para as pessoas que usam VPN, que é realmente um absurdo. Então ele já voltou atrás aqui, vai ter que voltar atrás muitas vezes. Vai ter que voltar atrás no bloqueio dos valores da Starlink, porque isso é uma coisa totalmente teratológica, não tem lógica nenhuma nisso daí. A Starlink falou que vai manter o acesso ao X, então já deu uma justificativa fácil para todo mundo que quiser continuar usando VPN. Estou na Starlink, então pronto, estou conseguindo acessar o X normalmente aqui no Brasil. Ponto final, sem problema algum, né? E aí, o que acontece dessa história? Arrisca ele brigar com a Starlink e a Starlink sair do Brasil. Aí, meu amigo, isso vai ser lindo de morrer no final das contas, né? Já parou pra pensar o quanto de tragédia que isso vai ser pro interior do Brasil, pros índios, pro pessoal nos parques aí no interior da Amazônia, coisa e tal. Tá o pessoal da Telebrás falando, não, que a gente vai substituir a Starlink com o nosso sistema de satélites. Vai substituir. Só que o sistema de satélites é uma bosta. Não serve pra nada. É lento pra caramba, é complicado pra caramba. Já expliquei várias vezes pra vocês o porquê, tecnologicamente, que a Starlink é muito melhor, né? Ela é mais rápida, ela tem menos delay, menos atraso e ela não precisa de técnico especializado pra ficar direcionando a antena pro satélite diretamente, né? Enfim, o que aconteceu então nessa... Ainda vou ter que voltar atrás
demais, mas já voltaram atrás agora. É um bom sinal. Por quê? Porque Elon Musk não voltou atrás em absolutamente nada, ao contrário, continua batendo no Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes já teve que voltar atrás nessa questão da multa da VPN. E ainda vai ter que voltar mais para trás, né? É lógico, infelizmente, é aquele negócio que eu falo para vocês, essa decisão ainda é errada. O recuo da ditadura sobre multar todo mundo que acessar o X via VPN mantém ambiguidade estratégica. Qualquer opinião ou crítica à ditadura pode ser enquadrada em violar decisão judicial. Estamos falando de gente que condenou a manicure por atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, porque pintou de batom uma frase deles próprios, perdeu o mané na estátua da justiça, né? Ou seja, eles recuaram, mas mantiveram a antijuridicidade da medida, uma medida completamente sem paralelo no ordenamento jurídico brasileiro, porque um processo só pode determinar coisas para os envolvidos naquele processo, as pessoas que foram legitimamente citadas, que estão naquele processo. Não pode determinar ordem para outras pessoas, para pessoas terceiras alheias ao processo, né? E é o que ele está fazendo, ele continua fazendo. Porque mesmo pessoas que fizerem discurso de ódio e coisas do tipo, ele vai determinar essa multa como, né? Ou seja, essa pessoa não foi citada, ela não estava proibida de fazer isso, né? Porque, lembra, o projeto das fake news não foi aprovado no Congresso. O Alexandre de Moraes está agindo como se a lei das fake news tivesse sido aprovada. Olha só que coisa. Ele diz que a rede social tem que ter representante no Brasil. No projeto das fake news falava mesmo que toda rede social com mais de 5 milhões de usuários tem que ter representante no Brasil. Olha que coisa, ele age como se o Twitter tem que ter representante no Brasil. Não tem, a gente explicou isso no vídeo sobre o Blue Sky. O Blue Sky não tem representante no Brasil e não precisa ter, o Twitter também não. Só precisaria se fosse uma empresa aqui no Brasil que quisesse fazer negócio, comprar, vender com brasileiros aqui dentro do Brasil. Não é, o Twitter é uma empresa totalmente virtual, é um servidor que está lá nos Estados Unidos. E continua sendo, nunca teve servidor do Twitter aqui no Brasil. Mesmo a equipe que tinha aqui era equipe comercial, né? E, ou seja, o que acontece nesse caso? O Alexandre de Moraes, mais uma vez, tomou uma decisão como se a lei das fake news estivesse valendo, e ela não está valendo, ela não foi aprovada no Congresso, né? E agora, de novo, toda essa coisa de discurso de ódio, discurso de não sei o que lá e coisa e tal, que são coisas impossíveis e coisa e tal. Ele está agindo como se isso tivesse sido aprovado na lei das fake news. Não foi. Não é crime discurso de ódio no Brasil. É verdade que o Fux referenciou a questão de racismo e homofobia e não sei o que lá. E, de fato, essas coisas, desde que o Lula assumiu, o Lula editou uma lei contra o racismo, que eu acho um absurdo aquilo, porque deixa justamente aberta a possibilidade de penas duríssimas contra qualquer coisa. Ninguém está defendendo o racismo aqui, mas a questão é, se você deixa uma coisa aberta, qualquer coisa pode ser enquadrada como racismo, e daí você pode ter uma pena terrível nessa situação, né? É o que a brecha que eles estão aproveitando aqui, né? Mais uma vez, parabéns a quem fez o L, a gente tá nessa por conta desse pessoal, né? Então, essa é a situação. Até a Carmen Lúcia, lembra a Carmen Lúcia, aquela que defendia a liberdade de expressão, que falava que não, que a censura acabou no Brasil, que o cala-boca acabou no Brasil, mas excepcionalmente, até o dia 31 de outubro, a gente vai manter aqui essa medida excepcionalíssima de bloqueios pelo TSE e coisa e tal. É o que eu falo pra vocês, né? Muito triste essa situação, mas é aquilo que eu falei também no vídeo sobre a ditadura do AI-5. Até o AI-5 falava em liberdade, democracia, não sei o que lá. É lógico que o voto da ditadora Carmen Lúcia teria também as palavras de liberdade, direito de expressão, resguardar as liberdades e coisa e tal. E, no entanto, proibiu o X do mesmo jeito, calou a boca dos brasileiros todos do mesmo jeito, né? A gente já falou sobre isso aqui, sobre a tática do Alexandre de Moraes de evitar, ou seja, a derrota do Alexandre de Moraes, a verdade é essa, né? O que ele tá confessando aqui é que é uma derrota, ele não tem o apoio inteiro do Supremo, por isso jogou pra primeira turma, e a única maneira disso ir para o plenário poderia ser que alguns dos ministros botassem isso pro plenário. Eu achei que talvez o Fux fizesse isso, mas realmente, olhando em retrospecto, o Alexandre de Moraes só colocou isso para votar na primeira turma porque o Fux já deve ter falado com ele que votaria a favor, não iria jogar pro plenário, né? E no plenário ficaria muito mais feio isso para Alexandre de Moraes, porque teria várias outras dissidências nessa história, ele teria que responder mais um monte de coisa. Ainda corria o risco de alguns dos ministros pedirem a decisão em vista, né? Pegar em vista o processo e demorar mais tempo. Então, ou seja, o que a gente está vendo aqui é mais uma vez o Alexandre de Moraes espinafrando o juiz natural, né? Ele decide para onde é que ele vai jogar a causa, quem que vai apoiar, quem que não vai apoiar, com base na conveniência política dele, né? Muito triste, mas tem essa vantagem, a gente já pode usar a VPN agora sem problema, tá? Então tô falando pra vocês aqui, é isso daí, ó, estamos usando todos a VPN, não tem problema, cada um pode ficar de cada lugar. Aliás, a CNN já voltou a usar, já tá publicando de novo também, já tá um monte de gente publicando de novo aqui, porque evidentemente, como a gente sabe, quem não tiver no Twitter vai estar perdendo espaço, né? É bom, acho que vai ser positivo isso no final das contas, tá? Cada vez mais tá o pessoal da direita continua no Twitter e o pessoal da esquerda sumiu do Twitter. Olha que coisa, estão abrindo mão da vitória aqui no Twitter. Excelente notícia, eles já estavam acabando mesmo, né? É cada vez menor a força que eles têm por aqui. Acho só importante uma coisa estratégica, que alguém falou no Twitter, inclusive isso, eu acho que é uma coisa importante. A gente tem que ocupar os espaços dele. As contas de direita que falam sobre fofoca, Big Brother Brasil, esse tipo de coisa, como as contas da Mind8, que normalmente não são contas que falam de política, tá? Ela fala de fofoca, não sei o que lá, não sei o que lá, mas quando chega a época de eleição, vão lá e dão umas cutucadas políticas. A gente tem que fazer esse tipo de conta, aproveitar agora que a esquerda sumiu do Twitter, né, e ocupar esse espaço deles, é muito importante isso daí. Eu, infelizmente, não tenho como fazer mais isso, mas quem tiver, essa é uma oportunidade, tá? Dá dinheiro esse tipo de conta, tá? Obrigado.